E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, segunda-feira, 15 de janeiro. Estamos indo para a nossa quinta aula. Aproveitem aí que essas aulas estão sendo uma cortesia. A aula de hoje vai ser sobre petições familiares. Familiares imediato, que é conhecido como IR, que é a turma do cidadão, que é cidadão americano. E as preferências familiares, que o residente permanente possuidor de green card pode pedir. Preparamos aí 20 slides. Dos 3 últimos fizemos algumas perguntas e vamos explicar essas perguntas aí com as respostas aí na medida do possível aí, bem claras. Ok? Vamos seguir. Vistos e categoria de imigrante. Existem várias maneiras de migrar para os Estados Unidos, mas geralmente podemos agrupar nessas 3 formas mais amplas. Imigração através da família, petições familiares. Imigração através do trabalho, petições trabalhistas. Eu não vou mexer com isso, não vou falar de EB2NW, não vou falar de EB3, não vou falar disso agora, vai ser um vídeo mais lá para frente. Também nem vou falar de categoria de asilo, nem loteria de visto, nem de visto U, não vou falar isso aí também. Vamos falar só mesmo de petições familiares, a petição familiar imediata e preferência familiar. Essa aula vai ser especificamente para esses 2 assuntos, petições familiares de imediato, onde o green card não tem cota, e a turma que o green card tem cota, tem que esperar. Mesmo sendo cidadão, existe cota para pedido. Peticionário. O requerente é a pessoa que solicita algum tipo de visto ou benefício imigratório em favor de outra pessoa. Na maioria dos casos, será em favor de família. Empregado ou candidato a emprego. Pode ser um cidadão americano, um residente legal ou uma empresa. Não vamos tratar de empresa, vamos tratar só mesmo de cidadão e de residente permanente. O beneficiário é a pessoa para quem o benefício de imigração está sendo solicitado, podendo ser o familiar imediato de Estado americano ou do residente legal, que é o procedidor de green card, bem como um funcionário potencial. Volto a dizer, não vamos tratar de empresa agora, de EB2NW, de EB3, EB1, isso aí nós vamos tratar mais lá em outro vídeo, em outro momento oportuno a gente vai tratar desse tipo de visto. Aí vamos lá para essa exceção aí, esses beneficiários têm uma exceção. Normalmente, a maioria das petições de imigrantes começam com um pedido do requerente. Esse é o caso das petições familiares e de trabalho. Mas há exceções em que o beneficiário pode apresentar o seu próprio pedido sem necessidade de peticionário. É o caso da turma do visto U, vítima de crimes, visto T, tráfico de seres humanos, viúva de cidadão americano, o AUA para vítima de violência doméstica, do asilo e de algumas categorias laborais. Isso também nós não vamos entrar em detalhes, ok? Pedidos de família. Solicitações familiares são divididas em dois grandes grupos. Parentes imediatos constitui o primeiro grupo, no qual não há cotas, como eu falei anteriormente. O fato de não existir cota significa que o beneficiário pode receber a residência em um prazo relativamente curto, muitas vezes no decorrer de um ano, a pessoa já está com o seu green card em mãos. Algo como um ano, que eu coloquei aqui, a partir da apresentação do seu pedido. É importante salientar que esse grupo, denominado parentes imediatos, é apenas reservado para certos familiares de cidadãos americanos. Isso significa que o requerente será sempre o cidadão americano. Esse de parente imediato, não existe exceção. Sempre, decora isso, sempre o cidadão tem que ser o cidadão americano de parente imediato. Pronto, eu fiz uma tabelinha aqui bem específica. Parentes de primeiro grau, ele considera a esposa como parente de primeiro grau. Familiares imediatos, não existe cota de green card. O peticionário não tem exceção, é um cidadão americano. Não tem nenhum tipo de exceção. O cidadão americano, ele pode pedir somente para pai, mãe e filhos de 21 anos. Maior de 21 anos. Esposa, filhos solteiros e menores de 21 anos. Ele pode pedir para essa situação. Ele pode pedir para o pai, para a mãe, de cidadão. Pai, mãe, o cidadão americano tem que ser maior de 21 anos, né? Porque o cidadão americano tem 18 anos, ele pode. Pai, mãe, de cidadão maior de 21 anos. Ele pode pedir para a esposa, filho solteiro menor de 21 anos. Esse green card não tem cota. O cidadão americano tem 21 anos de idade. Ele pode pedir para o pai, para a mãe e para filhos deles. Digamos que ele tem um filho de 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele já pode pedir direto. O green card vem no automático. Para isso, o cidadão americano tem que ter 21 anos de idade. Ele não pode ter 18, nem 19, nem 21 anos de idade. É a idade mínima que ele pode pedir para pai, mãe e a esposa, se ele casar, e para filho menores de 21 anos de idade.
Preferências familiares. Estas aplicações são sujeitas a cotas com 4 categorias de preferências. No âmbito do sistema de cotas, os peticionários têm de esperar vários anos para obter a residência. Lá na frente eu coloquei um slide sobre o Visa Bullet de janeiro de 2024. Nós vamos ver lá na frente. Incluídos nesse grupo de preferências familiares são certos parentes de cidadão americano, bem como de residente. Essa categoria aqui, o residente permanente, o possuidor de green card já pode pedir. Preparei um slide. Essa aqui existe cota. A categoria F1, o cidadão americano pode pedir para filho solteiro maior de 21 anos. Lá na categoria de imediato, ele pode pedir para os menores de 21. Não tem cota, o green card é direto. O F2A, o residente permanente só tem 2 categorias que ele pode pedir, solicitar. F2A e F2B. Residente permanente pode pedir para esposa, filho solteiro menor de 21 anos, e residente permanente pode pedir para filho solteiro menor de 21 anos. Já o cidadão americano pode pedir para filho solteiro de qualquer idade. E também pode pedir para os irmãos. Só que os irmãos atualmente hoje está se demorando 15 anos. Quase 15 a 16 anos está demorando, devido à pandemia. Aumentou um pouco mais. Era talvez de 13, 14. Aumentou uns 3 anos com a pandemia. Então tá aí o slide. Vocês podem pausar a aula, ver quando quiser, então consegue voltar à aula. É importante ressaltar que a única categoria permitida para familiares residentes permanentes é a F2, composta por 2 categorias, a F2A e a F2B. Já está dito lá no slidezinho, é só voltar o slide e você consegue ver. A data de prioridade de uma petição de preferência familiar é definida pela data de aprovação da petição familiar, base determinada pela imigração. Com essa data de prioridade, você pode acompanhar a data de disponibilidade do visto para a categoria correspondente. Isso é feito através do boletim de visto, que é o Visa Bullet, que pode ser encontrado no site. Eu botei aqui o atual, botei o de janeiro de 2024. Daqui um mês já vai ficar desatualizado. É importante salientar, no caso de familiares imediatos, o beneficiário é perdoado sem qualquer problema pela sua permanência ilegal. Isso eu botei também lá na frente, eu botei uma situações que de familiares imediatos, somente familiares imediatos, ele é perdoado da sua permanência ilegal nos Estados Unidos. Mas não é perdoado se tiver entrado ilegalmente nos Estados Unidos. Se a petição estiver na categoria de preferência familiar, o beneficiário deverá estar legalmente nos Estados Unidos. Se ele entrar na preferência de familiar pedido por green card, pedido por alguém que possui green card, esse não será perdoado. Somente quando é pedido por familiares imediatos, cidadão americano. Eu vou lá na frente, você vai ver a situação que eu preparei um slide para colocar essa situação. Se o beneficiário de qualquer petição de imigração familiar, imediata, preferência familiar, petição trabalhista, que eu não estou falando de petição trabalhista, entrou ilegalmente sem inspeção da alfândega dos Estados Unidos, ele não terá remédio e não poderá fixar residência nos Estados Unidos, a menos que o governo perdoe em caso de você perder. Esse beneficiário dessa lei 245I é uma lei de 2001, é um pouco complicada, assim, eu não vou entrar em detalhe com ela, é uma lei que, assim, não nos interessa nesse primeiro momento, nem interessa para a aula e nem nos interessa para atualmente. É uma lei muito, foi antes do atentado das Torres Gêmeas, então é uma lei que precisa ser estudada, então assim, eu não quero entrar em detalhe, eu dei uma lida nela, mas eu não vou entrar em detalhe com ela e nem vou comentar, assim, não tenho nem planos para gravar aula sobre essa lei, porque não nos interessa nesse primeiro momento. Se o beneficiário não estiver localizado nos Estados Unidos e a petição for feita através de um consulado em outro país, não há exigência de status, a menos que a pessoa tenha estado ilegalmente nos Estados Unidos. Aí, essa é a situação. Se você você vai pedir, um cidadão americano vai pedir para o irmão. Se ele vai pedir via consular, ele está no Brasil, se ele não permaneceu de forma ilegal, então assim, o DHS, que é o sistema de imigração, não precisa ser ouvido. Se não, o DHS precisa ser ouvido para saber sobre perdão, pedido de perdão, uma série de fatores que precisam ser analisados. Mas se não, o pedido pode ser via consular. É o caso de irmão que pede, cidadão americano que pede para irmão, muito brasileiro que são cidadão americano pede para irmão, que vai esperar 14, 15 anos, que tem planos de vir morar nos Estados Unidos só daqui a 14, 15 anos, aí pode esperar lá pelo Brasil mesmo. Deve-se levar em conta também que apenas as categorias familiares possuem derivado. Outra coisa muito importante. O cidadão americano, na preferência imediata, não tem derivado. Isso aí eu fiz um slide preparado, eu vou mostrar para vocês, vou dar uma explicaçãozinha. E também os 3 exercícios que eu preparei, vai ser claro e vocês vão entender o que são derivados. Então vai ficar claro, eu vou saltar aqui, a gente vai lá na frente, a gente vê isso aí. Pronto, vamos lá.
Já estamos no primeiro exercício aqui. João é residente permanente e vai pedir para sua esposa Laura e sua filha de 18 anos e seu neto de 1 ano. Pergunta, poderá imigrar o seu neto? João está na categoria residente permanente, então ele está na F2A, porque vai pedir para a esposa e vai pedir para Laura, vai pedir para a esposa, Laura e sua filha de 18 anos. Então ele está na categoria F2A. Poderia ser uma petição só? Poderia, porque a esposa e a filha têm derivado, a filha é menor de 21 anos, mas não caberia colocar neto. Então como é que tem que ser feito? Fazer uma petição para a esposa, uma petição para a filha de 18 anos e a filha colocar a sua filha, no caso a neta do João. Então seria 2 petições para trazer o derivado, o neto do João. Esse é um caso. Ela vem para a categoria F2A. Lá na frente, no Visa Bullet, a gente vai ver qual é o prazo que está de espera desse F2A. Segundo caso, Pedro é residente permanente, vai pedir para sua esposa Marta e seus 3 filhos, Laura, de 7 anos, Beatriz, de 13 e Vitor, de 18. Pode fazer uma só petição para todos? Seria conveniente? Aí eu botei também outra pergunta. Se Pedro viesse a se tornar cidadão americano, qual é a categoria que está aí? Pedro está na categoria F2A também, igualzinho como está lá no nosso caso anterior. Esposa, filho de 21 anos. Poderia ser uma petição só? Poderia, mas não é o conveniente. Porque logo o Vitor vai vir para a categoria F2B. Então é melhor fazer uma petição para a esposa, os 2 filhos menores, de 7 e de 13, e fazer uma petição em separado para o Vitor, porque o Vitor vai logo descer para a categoria F2B. Então, como o Vitor vai descer para a categoria F2B, então teria que fazer uma petição para o Vitor separado. Agora, outra perguntinha aqui que eu botei. Seria conveniente, eu já expliquei. Se Pedro naturalizasse cidadão americano, aí ele viria para a categoria imediato. Esposa, só que não tem derivado. Teria que fazer para a esposa, para Marta, e cada petição para os filhos. Uma para Laura, uma para Beatriz, uma para o Vitor. Agora eu vou explicar um caso aqui. Se vou botar aqui o Vitor tivesse 20 anos e 8 meses. Falta 3 meses para completar 21 anos. E os Pedro fosse cidadão americano. O que aconteceria com o caso do Pedro? O Pedro cairia para filho maior de 21 anos? Não. Porque no familiares imediatos a idade congela. No familiares imediatos existe uma exceção. A idade congela. Então se ele tiver 20 anos e 11 meses e peticionar, independente de um que não vai sair com o mês, mas por ele ser cidadão americano, a idade vai congelar. Só nesse caso, uma observaçãozinha que eu não coloquei aqui nos slides, mas já estou adiantando na aula aqui. A idade vai congelar para cidadão americano, ok? Tipo uma garantia dos filhos. Outro quadro. Joana é cidadã americana, vai pedir para seu filho Paulo, casado, com 2 filhos menores de 21 anos. O que acontece se Paulo se divorciar ou ficar viúvo? Então, Joana vai para a categoria F3. Cidadã americana, filho casado de qualquer idade. Estou supondo que o Paulo aqui tenha mais de 21 anos. Porque, independente, ele é casado, então ele tem que ir para a categoria F3. Tem derivado, seus 2 filhos menores de 21 anos. Então ele vai para a categoria F3. Agora vamos lá, ela diz, eu coloquei a pergunta se o Paulo ficar divorciado. Então ele sobe para a categoria F1, maior de 21 anos, com 2 filhos. Os filhos, porque ele já ficou solteiro. Ele está divorciado, mas está solteiro. Como também se ele ficar viúvo, ele vem para a categoria F1. Aí ele vai pedir o quê? Ele vai pedir, ela vai pedir para ele, os filhos, e os derivados dele. São 2 filhos dele menores. Porque tem derivado na F1. Aqui é o Visa Bullet de janeiro de 2024, a categoria F1. O Paulo, aqui no caso o Paulo vai sair da F3. Estão analisando o caso de 22 de abril de 2009. Ele vai pular para F1, olha o salto que ele vai dar. Estão analisando janeiro de 2009, ele vai dar um salto de quase 6 anos. Ele vai ter o green card dele pulando em quase 6 anos, por ele ter divorciado e por ele ter ficado viúvo. Então é uma vantagem muito grande. Agora aquela que eu expliquei lá sobre a situação de ficar ilegal. Tá aí, ó. Nós não vamos falar de violência doméstica, nem de imigrante especial de Irã, nem de Afeganistão, nem da lei do 245I. Vamos falar somente de familiares imediatos da americana. Se você entrou ilegal,
você não consegue fazer o ajuste de status pelos Estados Unidos. Mas se você entrou de forma legal pela porta da frente, com passaporte, com visto, se você tiver trabalhado ilegal e tiver fora de status, você vai conseguir regularizar a sua vida, vai ter green card, vai ter tudo. Vou dar um exemplo aqui, claro. Um jovem de 25 anos que entrou nos Estados Unidos com visto de turista, entrou nos Estados Unidos, está vivendo, está com 6 anos que está aqui, 6 anos que ele está fora de status. Ele não está ilegal, ele está fora de status. Casou com uma moça americana. Ele vai conseguir fazer ajustamento de status aqui, vai receber green card, tudo ele vai fazer aqui. Ele está de entrada ilegal? Não. Trabalhou ilegal? Pode ter trabalhado. Está fora de status? Pode estar. Mas ele vai se regularizar. Então, é essa situação. Só que se você entrou pelo México, se você trabalhou ilegal, está fora de status, vai ter duas situações que vai se qualificar. O pessoal dessa lei, que é uma lei lá de 2001, antes do atentado, e o pessoal de violência doméstica. Esse aí aceita que você tenha entrado de forma ilegal. Então, pessoal, fica aí a nossa quinta aula. Curte, compartilha, dá o like lá no vídeo, se inscreve no canal. Estou postando sempre aula, vou ver se eu posto essa semana mais 5 aulas, já vão soltar 10 aulas, vídeos, aulas bem descontraída, fácil de entender. Eu acho que está sendo fácil de entender, porque eu estou dando de uma maneira bem didática, com slide. Então, no que eu puder ajudar, valeu. Tem meus contatos, quem precisar de alguma orientação jurídica, alguma orientação sobre visto, nos fala com a gente. E a gente puder ajudar, nós vamos ajudar sem problema algum, tá ok? Um abraço, Deus abençoe a todos e uma boa semana.